Olá, olá pessoal, muito boa noite. Estamos começando aí mais uma live. Entrei um pouquinho mais cedo, só pra gente ir já esperando o pessoal começar a entrar. Nossa convidada especial de hoje, vamos continuar um bate-papo super legal sobre alimentação saudável com a nutricionista Carol Deschamps. Essa live ela dá continuidade, pessoal, ao projeto, né, de Pilares para uma Vida Saudável. E esses pilares, dentro do que eu venho estudando, venho aprendendo, cada dia que passa, né, um aprendizado por dia, esses pilares são alimentação saudável, atividade física regular, gestão do estresse, em cima de uma base de mudança efetiva de hábitos. Entrando e a gente vai começar. Então, o papo com a Carol. Oiê! Boa noite! Boa noite, tudo Deixa bem? eu... Sim, você está me vendo bem? Tô, tá Deixa legal. eu só Você? aumentar aqui o volume. Estou também. Tá. Pronto. A semana passada eu usei esse fone, ficou legal? Deu eco, alguma coisa assim ou não? Não, Não, eu ah, não então usei. tá. Você quer que eu coloque ou você me ouve bem? Não, eu te ouço bem, tranquilo. É porque Não, teve tá. uma hora ou outra eu achei que tava dando eco, mas assim, como você não comentou nada, eu falei, deve tá bom. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Beleza. E o frio aí, tá bravo já? Aqui no sul, ele judia, né? Vou te É. falar que hoje de manhã o meu esposo sempre reclama ele é carioca, né? E mora aqui há 5 anos. Então ele todo inverno ele fala eu odeio frio, odeio frio, odeio frio. E eu sempre falava não, de boa, já tô acostumada. Mas hoje de manhã eu ainda assim confessei para ele, falei gente, eu odeio frio porque né, a gente acorda cedo, treinar cedo, não é a mesma É, disposição, né? Não é adianta. difícil. Então É. Exige muito mais força de vontade. ai, muito. Agora eu brinco que agora só os fortes sobrevivem, né? Porque tu vai pra É, academia, tu já vê que o negócio mingou, assim, né? Não vai é, metade das pessoas. Mas não é. adianta, né? Corpo não E tira férias. isso aí. E a vontade das guloseimas aumenta, né, ao mesmo tempo. Então é um negócio, vai ruim para os dois lados, né? Muito, muito. Porque assim, parece que o nosso corpo. Eu brinco que ainda no final de semana eu fiz essa enquete, André. Eu montei um prato de salada e perguntei se as pessoas comem salada no inverno. Né? Porque isso é muito difícil. A gente quer no inverno parece comer uma coisa quentinha, gostosa, assim, aquela comida que te abraça, né? E daí eu montei um pratão de salada bem bonito para ter se as pessoas comeriam. Eu falei, eu acho que é isso, né? A gente tem que fazer comidas que sejam gostosas aos nossos olhos também, É. né? Então, assim, que a salada seja atrativa. Eu não sou daquela que preconiza alface e tomate todo dia, porque daí até enjoo e é sem graça, né? Aham, Para mim, aham. salada é um prato único e quando eu monto, então eu monto uma salada bem gostosa, bem caprichada, que daí vale a pena. Diversificada, né, e tudo, sem dúvida. Com certeza. Ah, e Não, falando em beleza. diversificada, eu acho que é muito legal a gente falar isso, André, já para introduzir. O nosso Uhum. organismo, ele tem uma incrível capacidade de armazenamento. Então, às vezes, as pessoas têm esse mito de que fazer dieta é muito difícil, né? De que tem que variar muito as coisas no prato, de que conservar as coisas é muito difícil. E eu sempre falo que é bom a gente fazer rodízio de nutrientes. O que que isso quer dizer? Né? Para a gente já preconizar uma dieta, que a gente tenha organização dela. Então, se uma semana tu quiser se organizar e comer só alface, tomate e frango, não tem problema. Desde que na próxima semana você faça um rodízio com carne, cenoura e chuchu. Ou batata, né? E eu acho que assim a Uhum. vida fica um pouco mais leve. Já fica uma dica aí inicial que eu Pô, acho que é legal. muito boa. Diversificação, sem dúvida. É, Não, com certeza. fantástico. Bom, eu vou só falar um pouquinho assim do que a gente Fica à falou semana vontade. passada, para o Isso. pessoal que não participou saber que existe isso já falado e que está lá no nosso feed. Bom, a gente começou falando sobre a questão da atenção integrada à saúde, né? Que exige uma avaliação mais integrativa, multiprofissional, e mesmo que seja com uma avaliação de um médico só, que esse médico faça uma análise de todos os sistemas, não é mesmo? E não só a parte biológica, mas a parte psicológica, social, enfim, entenda
como que esse ser humano, como que essa pessoa ela está naquele momento e o histórico dela até onde ela chegou e os seus riscos de adoecimento, suas vulnerabilidades e suas fortalezas, para aí sim traçar uma estratégia, um processo aí terapêutico, seja nas diversas áreas que estão afins e juntas, né, nesse processo. E aí a gente falou da diferença da medicina mais rápida, que você tem que agir rápido, é uma situação de emergência, é um politrauma, é uma cirurgia abdominal, é um infarto, é um AVC, enfim, coisas que realmente você tem que agir rápido, não dá tempo de você fazer essa análise global. Essa análise global ela tem muita relação com essa análise da saúde, né? Virar os olhos da doença para a saúde, e é isso que esse projeto ele tem de base, né? Que são os pilares de uma vida saudável, que então é alimentação, atividade física, gestão do estresse, em cima de uma base de hábitos, mudança efetiva de hábitos, manutenção efetiva de hábitos saudáveis. Então a gente falou um pouquinho sobre isso, falamos depois sobre um pouco sobre o que é alimentação saudável, comida de verdade, fome versus vontade de comer, e aí a gente lançou mão da alimentação consciente, da atenção plena enquanto está se alimentando, está atento ao porquê que se está comendo, né, quais são os motivos ali, se é só fome ou se tem outra coisa. Falamos sobre o conceito ultrapassado, desatualizado de ter que comer de 3 em 3 horas. Aí a gente passou também falando um pouco sobre hábitos, algumas pinceladas sobre hábitos. Dentro disso a gente falou sobre 1% por dia, né? Aquela melhora lenta e gradual, andar uma maratona, não uma corrida de 100 metros. A questão do platô, onde quando você vai melhorando pouco todo dia, a sensação inicial é que você não está melhorando nada. Mas depois de um momento isso se rompe e você começa a ver resultados assim bem legais e te dão mais motivação. Né? As 3 camadas do hábito, que é a mais superficial, o hábito em si, a do meio, o ambiente, e de dentro a identidade, que é o que vai fazer o seu hábito de fato durar por mais tempo. E falamos muito também sobre motivação e entusiasmo. Né? E aí, dentro do nosso brainstorm, né, para hoje, assim, a gente pensou em começar falando um pouco de crenças limitantes, coisas mais práticas, né, para a gente ir quebrando essas crenças limitantes e trazer crenças empoderadoras ou crenças que nos tragam mais liberdade. E aí, dentro das crenças limitantes, Carol, algumas que eu lembrei, mas aí você fica à vontade se quiser falar outras também. Primeiro, né, questão da cultura e da família. Seja da família, seja da cultura onde a pessoa vive. Ela fala, a minha família é assim, eu nasci, todo mundo come desse jeito, não tem jeito, eu vou ter que continuar e tudo. Né? Seria muito comum que a gente vê. Outra coisa, que a comida boa, comer bem, comer saudável é caro. Outra coisa, gordura faz mal, toda gordura faz mal. E a questão do doce, né? Eu sou viciado em doce, não tem jeito, não tem como. Né? Então são 4 coisas que eu lembrei assim, que aí, quem sabe, você já pode esclarecer alguma coisa pra gente. Sim, eu acho que a Eu gente vou te brinca que lembrando. é a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser para sempre assim. E eu acho que a gente tem mesmo essa crença muito grande, né, André? Só que a gente tem que pensar que a dieta que nos fez adoecer não pode ser a mesma que vai recuperar a nossa saúde. Não tem como, né? Porque se a gente fez tudo isso e chegou num estado talvez de saúde, né, de má saúde, de debilidade, a gente não pode continuar fazendo a mesma coisa, senão a gente vai ter os mesmos resultados, né? Então, se a gente quer realmente mudar, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é mudar os nossos hábitos, né? Então, assim, essa crença limitante de que vai ter que ser sempre assim, eu sou assim, gente, mudar é todo dia um pouquinho, como a gente falou, é o 1%. E eu acho que o mais importante de tudo é a gente sempre se comparar com nós mesmos, né? Então, assim, começa nas pequenas coisas. Eu acho uma coisa muito engraçada, isso para mim é muito marcante. Eu tenho muito hábito de tomar água. E os meus pacientes me agradecem por lembrar eles a necessidade de tomar água. Então, assim, ó, uma coisa tão pequena, né, André? E se a gente pensar, 70% do nosso corpo é água. Olha a necessidade que a gente tem de água. Né? Então, assim, tomando água, a gente vai melhorar a nossa função intestinal, toda a nossa digestão, né? Todo o ressecamento da nossa pele. Então, uma pequena coisinha. Então, assim, se programa para quem sabe, num primeiro mês, né? Se acostumar com a água. Né? Então, daí no próximo passo, quem sabe, melhorar um pouco. Não queiram. Eu acho, tá? Que aquilo que a gente falou é uma maratona de longa distância e não uma corrida de 100 metros. Eu acho que se realmente você vê que tem muitas coisas para você organizar na sua alimentação, se você quiser fazer tudo de uma vez, às vezes a gente acaba se atropelando, né? Então eu acho que realmente, se a gente implantar os hábitos aos poucos, ficam muito mais leves. Esse negócio do doce,
Já é, assim, uma coisa que eu já acho de outra forma. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que cortar o mal pela raiz. Porque vamos pensar uma coisa, tá? O nosso paladar, ele é completamente adaptável, tá? As nossas papilas gustativas, que são as células na superfície da nossa língua, né? Elas se renovam a cada 7 dias, de 7 a 10 dias. Então, com certeza, talvez a primeira semana de você não expondo seu paladar a doce, vai ser muito difícil, porque o teu paladar ainda tem aquela memória do doce. Mas eu tenho certeza, se você ficar 7 dias sem comer doce, você, de 7 a 10 dias, depende de cada pessoa, você com certeza se desacostuma do sabor doce. Então, assim, querendo ou não, o doce, vamos pensar assim, ó, na natureza não tem nada que seja muito gorduroso e muito doce, né? Que são as coisas que se tornam hiperpalatáveis. Porque vamos pensar, na natureza tem fruta, fruta é só doce. Né? Na natureza tem abacate, abacate é só gorduroso, coco é só gorduroso. E Uhum. essa junção, tá, do doce com gorduroso, eles fazem a gente comer demais, eles sequestram completamente o nosso paladar. Né? Então, assim, eles fazem a gente realmente comer descontroladamente. Então, eu sempre falo para os pacientes assim, ó, não se culpem, isso não é culpa de vocês. Né? O produto só está fazendo o que ele foi fabricado para ser feito. Então, depende de nós não nem iniciarmos a comer isso, né? Então, assim, Uhum. aquele slogan o mais gostoso, é impossível comer um só. E é verdade, né? É verdade, é impossível comer um só, porque são coisas hiperpalatáveis. Como na natureza não tem, a gente gosta muito, né? Para o nosso paladar isso é muito bom e realmente a gente acaba comendo demais, Uhum. né? Eu acho que é Tem, mais ou menos isso. tem uma das pessoas aqui perguntou com relação à água, se Aham. você teria assim uma dica do ponto de vista de tomar água em jejum, se seria melhor tomar pura ou com limão, ou isso não tem tanta diferença. Não faz diferença nenhuma. Até hoje eu estava lendo ela é gastro, né? Porque todo mundo diz que ajuda a tomar água com limão, porque ajuda na digestão. Gente, não vai ser toda a água do limão do mundo se vai melhorar a tua digestão se você não corrigir os seus hábitos alimentares. Então, assim, esse tipo de comida que a gente está falando, que é a comida ultraprocessada, não adianta, ela é de difícil digestão. Não vai ter água no mundo, com limão no mundo que vai fazer você digerir isso melhor, Uhum, né? Então, assim, uhum, água com limão, pode tomar? Pode, André. Eu não vejo, assim, nem benefício e nem malefício nenhum. Vai do gosto de cada pessoa. Mas tem-se muito uhum. esse mito na internet, principalmente, né? Tomar água com limão em jejum vai te ajudar alguma coisa. Eu li vários posts e é até engraçado, né? Que fala, água com limão em jejum emagrece. Bom, se o limoeiro for a 30 quilômetros da tua casa, pode te ajudar alguma coisa. Mas se não, não faz efeito nenhum, tá, gente? Não pegue isso como verdade absoluta. Vai ser Uhum. realmente a base da tua dieta que vai fazer você emagrecer. E não essas pequenas coisinhas, porque daí acho que fica se apegando, né? Então, assim, como eu já tomo água com limão, a minha parte eu já fiz. Posso comer sobremesa, Qualquer né? coisa. Qualquer coisa, né? Então, acho que a gente acaba sempre nos mimando, né? Já que eu faço isso já, então eu posso comer isso. Então, assim, tirem esses enfeites que é colocado e vai no básico que dá certo. Simples, podem ter Uhum. certeza que funciona. Você lembrou uma coisa que eu preparei para falar mais no fim, então só para avisar o pessoal que tem algumas coisas chamadas armadilhas mentais ou charadas mentais, que eu estou lendo um livro muito legal sobre força de vontade. E aí no final a gente vai falar um pouco, vou falar um pouquinho sobre isso, do que eu venho aprendendo, que bate tudo com essa coisa de persistência, de manter, né, os hábitos para uma visão mais de futuro, né, de que você quer, de quem você quer se tornar e tudo, né? Uma constância, né? Uma constância, uma constância. Com relação a essa questão da gordura e do doce, né, do carboidrato, que você levantou, me chamou muita atenção uma coisa sobre falar um pouco sobre saciedade, que eu acho que putz, ajuda muito. Aí vem a questão da proteína junto e tal, que a gente já vai entrar para Uhum. crenças libertadoras, né? Mas É. antes disso, só para falar uma coisa que eu acho legal: comer bem é caro? Não. Gente, isso, assim, ó, eu Isso. escuto muito isso, né? Eu fiz um programa de 30 dias com um grupo de mulheres e todas elas me falaram, meu, caro é você pedir comida no aplicativo, caro é você comprar refrigerante. Eu não sei, mas eu acho que, não sei, 2 litros de refrigerante deve estar custando o quê? Uns quase R$ 10. Eu não faço ideia, juro, né? É, Não eu tomo, também então não. não sei. Mas eu acho que é uma coisa bem cara, né? Produto industrializado é caro.
ela falou, todas falaram para mim a mesma coisa, André, eu economizei esse mês. Então Olha só. façam vocês mesmos o teste. Gente, uma pizza gigante, querendo ou não, é R$ 80. Com R$ 80 tu compra 10 quilos de frango e faz comida para, dependendo do número da família, para pelo menos uma pessoa, né? Para pelo menos uma semana para a família. Então, assim, ó, são essas trocas que as pessoas não fazem, né? Quando a gente fala comer bem, gente, é comer comida, né? Eu li um slogan essa semana num carro que eu achei maravilhoso, assim. Eu duro menos para você viver mais. Então, é essa comida dura menos que a gente tem que comprar. Né? Então, assim, pensa que é tudo sem embalagem, que é o menos industrializado possível, mas também já frisando que a gente está em 2021, não é tudo que é industrializado que faz mal, né, gente? A gente não mora nas cavernas mais. E para isso tem a parte da libertação de a gente aprender a ler os rótulos, que eu Isso. acho que é fundamental, é libertador. Por exemplo, um produto que eu acho que eu sou a favor, se a pessoa não consegue completar proteína, que como a gente falou que proteína é altamente sacietógena, né? Porque assim, quanto tu come, a densidade nutricional da proteína é muito grande. Então assim, ó, um alimento, para a gente saber se ele é bom ou não, a gente tem que medir as gramas por quanto ele te sacia. Então assim, proteína tem muita saciedade. Tu come 100 gramas de proteína, tu fica altamente saciado porque ele tem vitaminas, minerais, né? Um complexo muito grande de nutrientes. Diferente, por exemplo, se a gente comer 100 gramas de sorvete, né? É um produto que tem alta densidade energética, mas de valor nutricional, do que agrega para o seu corpo, não agrega em nada, né? Então, assim, a proteína vai te dar uma alta densidade nutricional. Bom, dito isso, o whey protein, por exemplo, é um produto ultraprocessado. Uhum. Mas é um produto muito bom, eu acho que é um auxílio muito bom quando tu não consegue comer, porque às vezes você precisa comer uma quantidade maior de proteína, né? Eu sempre falo para os meus pacientes, é libertador quando eu falo isso, tu vai começar a fazer dieta, certo? Tu tens que comer mais, daí todo mundo fala, ué, mas quando eu faço dieta eu não tenho que comer menos? Não, tu tens que comer mais das coisas que você precisa comer e comer menos do que você não pode. Né? Então, eu acho que já essa libertação de contar a folha de alface é isso que se torna um pouco insustentável, né, André? Sem Então, eu sempre dúvida. falo isso, ó, vocês têm que comer mais, né? Então, comendo mais, com certeza vocês vão ter bons resultados. E para, às vezes, completar a proteína, eu dou a opção de whey protein, que é um produto ultra processado, mas que, ó, super ok, é só ler o rótulo, que tem que ter proteína, um adoçante legal, que são os adoçantes naturais que a gente fala, né, André? Porque Uhum, tem muito uhum. digestibilidade, cada pessoa também tem um tipo. Mas assim, ó, um adoçante, uma quantidade de proteína e um espessante, geralmente vai ter, nada que seja muito assim, ó. Lembra uma coisa, um nome que você não consegue nem pronunciar não é muito bom, porque é uma coisa que com certeza não existe, né? Então assim, ó, alimentos com mais de 5 ingredientes, fujam. Tá? Então, assim, mais de 5 ingredientes, com certeza já não tem muita comida ali, tem muito mais produto alimentício que a gente fala, né? Então, como é que a gente faz para ler um rótulo? Então, já que a gente está falando disso, né? Por exemplo, eu vou comprar, deixa eu pensar, ketchup, né? Ketchup, que é uma coisa industrializada, mas tendo um bom rótulo, eu posso consumir para, às vezes, fazer um sanduíche e botar um ketchup diferente. O que eu tenho que ter no ketchup? Tomate, né? Algum conservador, provavelmente vai ser ácido cítrico, alguma coisa assim. Mostarda, sal, alguma coisa. Eu preciso ter açúcar no ketchup? Não, não preciso ter açúcar. Eu preciso ter amido no ketchup? Não, não preciso ter amido, né? Então, é essas coisas que a gente vai começando a ler, e eu vou botar aqui também nos comentários o Instagram da Sari, do Isso. @lowcarbinspira, que assim, ó, eu aconselho todo mundo. Eu, sendo nutricionista, eu aprendi muito com ela. Ela tem um guia Demais, eu também. decifrando rótulos, que assim, ó, ela tem uma linguagem super acessível e a gente aprende muito, gente. É pra vida, né? A gente tá em 2021, ninguém mais mora em caverna, e tudo que a gente puder aprender vai agregar no nosso conhecimento. Porque eu acho que conhecimento é libertador. Até nós, né, com tanto tempo de profissão, a gente aprende todo dia, gente. Todo dia, todo dia. Todo dia, cada dia é uma coisa diferente. Então, assim, ó, né? Ela tem o guia de Decifrando Rótulos, é super fácil em linguagem, entendimento. Se é
do interesse de vocês melhorar a alimentação de vocês, busquem também informação. Eu acho muito legal. Vou botar aqui o Instagram dela, porque eu acho que vale muito a Sem pena. dúvida. Conforme você falou, é libertador, né? Você saber ler rótulos é libertador. Primeiro, porque infelizmente a parte jurídica dos rótulos, ela não tem absolutamente nada de lógico. Pelo contrário, parece que ela foi feita justamente para ajudar a nós sermos enganados. Eu acredito que não foi isso, mas parece, porque ela dá margem para amplas manobras, né? Amplas formas das pessoas colocarem dos mais diversos itens que não são saudáveis e bota lá na frente, 0 açúcar, diet, não sei o quê, e a pessoa acaba entrando nessa e, poxa, não está sabendo que ela está, né, sendo ludibriada nesse sentido. Infelizmente, está sendo legalmente ludibriada, né? Mas por isso que é libertadora com o conhecimento. Eu aprendi demais também com a Sarita, né? Eu teve o podcurso dele, muito legal, dela do Souto, né? O podcurso Low Carb, que, putz, foi muito, muito libertador, sem dúvida. E isso, como você disse, eles falam, né? Realmente a gente está morando no século, né, no século XXI, estamos aí em 2021, a gente vai comer coisa processada, coisa industrializada, óbvio. Porém, você consegue separar bem o joio do trigo, né? Muito. Eu acho que assim, ó, o que a gente tem que ter sempre em mente, André, que nós somos descendentes de caçadores-coletores, né? Esse foi da onde nós viemos. Então, assim, ó, não que a gente vai caçar e colher para comer, certo? Mas a gente tem que tentar aproximar cada vez mais a nossa alimentação disso. Ponto. Então, assim, aquilo que a gente sempre fala é muito simples. A gente sabe que não é fácil, porque o acesso é cada vez maior, né? Hoje em dia a gente acaba tendo uma vida mais corrida. Mas, assim, com organização e planejamento, vocês podem ter certeza que dá muito certo. E você acha que faz sentido a gente pensar assim, óbvio, só uma coisinha antes de passar para essa questão. Vou falar um pouco sobre gordura e carboidrato. Boa. Mas antes de passar para isso, só para lembrar algumas coisinhas que eu vi que teve uns comentários na semana passada, essa questão de parar de tomar remédio se você alimenta bem. Todo mundo quer deixar de tomar remédio, isso é muito bom. É bom que isso seja um dos fatores motivadores, sim. Porém, a gente não pode falar que isso é uma regra, tá, gente? Existem vários tipos de pessoas, em vários tipos de situações, de doenças, de problemas crônicos, e a depender de cada um, do tempo que ela está obesa, do tempo que ela está com resistência à insulina, ou que ela teve diabetes, a depender de vários fatores, como alimentação legal, uma atividade física, mudança de hábito, é possível que ela até pare de precisar de tomar remédio para pressão, para diabetes, para colesterol e tal. Porém, isso não é uma regra, não é uma certeza, aí vai de cada caso, né? Então é só para deixar esse adendo aí para as pessoas também não criar essa falsa, às vezes, impressão de que então agora é só isso e tal. Não. A gente tem visto realmente nos últimos anos pessoas diabéticas, pessoas obesas, com resistência à insulina, que têm uma remissão do quadro de diabetes a partir do momento que elas entram numa alimentação pobre em carboidrato refinado e em frutose, né, em amido, em comida rica em amido, frutose, carboidrato refinado, durante um tempo, perde-se peso e, eventualmente, isso gera realmente uma remissão do problema da resistência à insulina, sim. Isso pode-se dizer com certeza que acontece né, na prática de todos nós. É por isso que a gente não pode falar cura, né, André? Porque assim, ó, nós também estamos susceptíveis a isso. Se nós começarmos a mudar os nossos hábitos alimentares, nós também podemos ter diabetes, hipertensão. Estamos todos, né, assim, predestinados a isso, querendo ou não. Então, assim, por isso que a gente não pode dizer que a pessoa teve uma cura, que ela vai parar de tomar remédio. Cada organismo é único, por isso precisa de um acompanhamento médico, né? Nutricionista não prescreve remédio, gente. Por isso que precisa de um acompanhamento médico para vocês verem direitinho em qual situação está o seu caso. E remédio não é fazer mal, tá? Remédio veio para ajudar muita gente. Mas realmente, se você conseguir mudar os hábitos alimentares, pode, quem sabe, chegar ao ponto de não precisar mais tomar. Assim, na pior das hipóteses, você vai com certeza diminuir tanto a dose dos que você já toma, quanto a quantidade de medicações utilizadas. Isso é fato. Né? Agora, ficar sem totalmente, aí é de caso a caso, né? Mas eu vou aproveitar para responder essa pergunta aqui, ó, da suplementação. Legal. Ele botou, ó, mesmo que você tenha uma alimentação saudável, o Marco, você acha que podemos prescrever de alguns suplementos? Acho que assim, ó, vale também bem a individualização, né, André? Porque assim, ó, eu não acho que tudo é para todo mundo.
né? Tanto que, assim, às vezes no Instagram eu até falo isso, assim, eu não vou dizer o que que eu tomo, porque eu sei das minhas necessidades. A gente não sabe como é que tá a outra pessoa do outro lado, né? Então, Sem assim, a dúvida. suplementação, com certeza, é bom, pode se fazer necessário, não é obrigatório, mas pode se fazer Uhum. necessário e tudo muito bem individualizado. Com certeza, o profissional que você buscar vai saber te orientar. Sem dúvida. Eu fiz um curso recente com o Túlio Sperbi, de suplementação cardiovascular, que foi fantástico, assim, abriu demais a minha cabeça, que eu tenho uma formação totalmente, né, tradicional, fiz residência de clínica, depois de cardio no Dante Pazanese, que é super científico e tudo, e publiquei já muitos artigos dentro da ciência tradicional e tudo, e a suplementação nunca passou muito por esses ambientes, né? E assim eu venho nesses 20 anos aí de cardiologia sem estar muito atento a isso, e o Túlio resgatou isso aí, começou a trabalhar e fez um belo curso, e realmente ampliou demais a minha cabeça com muita ciência, muito estudo científico em cima de vários suplementos. Só que aí o que ele fala, eu achei fantástico essa sinceridade dele, né? Ele fala, a suplementação ela é a cereja do bolo, tá? Então foi isso que ele falou. Você vai pegar uma pessoa que está obesa, fumando, estressada, sedentária, comendo só porcaria o dia inteiro e vai querer suplementar ela, é pouco provável que você consiga algum benefício. Agora, você pega uma pessoa que está na busca de uma saúde mais avantajada, né, fazendo todo o processo, melhora a saúde dela, aí você vai individualmente entender a dinâmica, né, o que a gente chama de medicina de precisão. Você vai tentar, então, na individualidade daquela pessoa, checar os ativos e o que está faltando nela, apesar dela estar tendo uma alimentação legal, eventualmente ela pode ter, geneticamente, pode ter algum polimorfismo, que ela tem uma B12 baixa, ela tem um ácido fólico baixo, isso por vários polimorfismos, por anos e anos, 20, 30 anos de má alimentação, e às vezes essa coisa não reveste tanto, aí você vai suplementando, de acordo, mas é a cereja do bolo, né? Então é interessante. O que foge um pouco é o whey, como você bem disse, né? Que é a suplementação de proteína, que só para deixar o pessoal também, que às vezes, isso eu falo porque eu aprendi isso tem pouco tempo, né? Assim, que eu fui me ater à quantidade de macronutrientes nos alimentos, isso tem 1, 2 anos, que eu voltei a isso, eu tinha visto isso na faculdade, depois eu entrei dentro da minha especialidade, né? Verticalizei muito, fiquei hiper, ultra especialista em infarto, doença coronária, e acabou aí, aí agora eu fui retomando essa parte e vendo que, de fato, né, quando você fala 100 gramas de proteína, tem duas formas de pensar. 100 gramas, um bife de 100 gramas seja de carne, seja de peixe, seja de frango, você tem 100 gramas de bife. Dentro desse bife, você não tem 100 gramas de proteína, não é mesmo? Você vai ter 20, 25 gramas, uns 20 a 25%, mais ou menos, não é isso? Então isso é interessante demais, né? Porque daí a gente começa a entender que a proteína não faz mal, dificilmente ela vai fazer mal, não é não, Carol? Dificilmente a proteína faz mal, raríssimas situações ela faz mal, e muito pelo contrário, ela é o que vai te trazer mais saúde, mais força muscular, diminuir a sua perda de massa muscular, massa magra ao longo do seu envelhecer, que aí faz você ficar mais doente ao longo da vida, né? E, por outro lado, não é fácil você comer 1 grama por quilo por dia de proteína, né? Se você comer 70 gramas, você vai ter que comer 400 gramas de carne. Você come assim, não conseguindo engolir, porque você está saciado na metade, né, no mínimo. E mas aí, é só você ver, por exemplo, isso, é só você ver bodybuildings, né? Que são os atletas, são os fisiculturistas. Gente, por que eles suplementam? Porque o que eles fazem para ganhar tanta massa muscular? Eles comem muita proteína. Só que às vezes é bem isso, assim, como você falou, proteína sacia muito. Vou dar um exemplo para vocês, tá? De densidade nutricional e densidade calórica. Por exemplo, queijo, tá? 200 gramas de queijo Gouda, eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo a gente, assim, aquele queijo bem gostosinho, senta e come de uma vez só. Tá? 200 gramas de queijo Gouda. O equivalente calórico de 200 gramas de queijo Gouda são 10 ovos. Eu duvido alguém que consiga comer 10 ovos de uma vez só. Entendeu? Porque assim, ó, é tanta proteína, é uma densidade nutricional tão alta que você não consegue comer. Né? Uma coisa que assim, chega, olha, acho que chega o quinto. Vou dizer que assim, 4, o quinto já vai meio empurrando. Mais que isso não dá. Porque assim, é tanta proteína, a densidade nutricional tão alta, água junto,
né? Então, assim, é um produto tão completo que tu não consegue comer tanto. Então, por isso que a gente dá de opção também o whey protein. Se é obrigatório, tem gente que gosta de comer, né? Não precisa, mas Uhum, eu acho que é uhum. uma opção super bacana e é bem como o André falou, querendo ou não, para você comer 100 gramas de bife, às vezes é um pouco difícil, principalmente mulher, pessoas mais de idade, né, André? A gente vê muito isso, já tá com Uhum. problema mais de mastigação. Então, assim, é muito mais fácil, às vezes, tu tomar 20 gramas de proteína, porque geralmente uma dose de whey são 20 gramas de proteína. E daí Uhum. tá bem legal. Isso são É, coisas novas que legal. a nutrição está descobrindo. Eu acho Isso. sensacional, porque veio só para nos ajudar. É. Ele é uma, como se diz, né, um ponto fora da curva, né? O whey, se você Isso. pensar que os alimentos ultraprocessados, né, a gente deve ficar longe deles, o whey Sim, seria um ponto fora da curva, desde que você respeitar aquelas dicas que você mostrou com relação aos isso. rótulos, né? Aham. Sem Não, é dúvida. bem legal mesmo. Eu acho que vale bem a pena investir. Vamos falar um pouquinho da gordura, André, que eu acho que vale bastante Isso. a pena? Eu acho muito legal porque, assim, ó, querendo ou não, em nutrição não existe soma zero, tá? Foi mais ou menos em 1970 que foi aquele estudo dos 7 países, do Encheu Kiss, que saiu dizendo que gordura saturada fazia mal e nós, seres humanos, automaticamente, quando a gente para de comer gordura, a gente sobe a quantidade de carboidrato, né? Porque a proteína a gente quase sempre varia de no máximo 15% da nossa alimentação. Os macronutrientes que a gente mais varia é justamente a gordura e carboidratos. Então, nós diminuímos a quantidade de gordura e acabamos instintivamente aumentando a quantidade de carboidrato. E, infelizmente, é bem isso, diminuir a gordura, aumentou o carboidrato. Qualquer gráfico que você vê de obesidade nesses últimos 50, 60 anos, aumentou junto com a ingestão de carboidratos, né, André? Uhum, Porque, uhum. infelizmente, né, é isso que acontece. Porque carboidratos simples, os hiperprocessados, são hiperpalatáveis. Então, a gente acaba comendo muito mais do que a gente precisa. E gordura saturada, gente, vamos pensar. A natureza é muito perfeita, né? Então, assim, vocês acham que, por exemplo, ia ser criado o frango, né? Então, assim, o frango faz bem e a pele ao redor do frango faz mal? Não tem como, né? Então, assim, a pele do frango também é uma gordura natural. Não tem como o frango fazer bem e a pele do frango fazer mal. Então, a gente não precisa ter medo da gordura natural dos alimentos, né? Então, assim, a carne, uma carne mais gorda, tipo costela, tu não precisa ter medo da costela. Não é esse tipo de gordura que tu tens que ter medo. Tu tens medo tem que ter tem que ter medo das gorduras refinadas, que é, por exemplo, óleo de soja, margarina, né? Margarina no nosso organismo é a mesma coisa que plástico, gente. Tá? Margarina a gente não consegue digerir. Eu espero que aqui todo mundo, né, já saiba o quanto margarina faz mal. Façam o teste em vocês, deixem margarina no tempo. Margarina não estraga nunca. Margarina é péssimo para a nossa saúde, né? Então a gente acabou trocando essas gorduras naturais das carnes, da banha, da manteiga por esse tipo de gordura industrializada. E E foi isso que a pior, gente né? Junto com o pior, carboidrato refinado, né? Aí juntou, justamente. aí virou uma bomba, né? O Ted Neyman chama de fat bomb, que é bem isso, assim, sabe? É a explosão, né? É o sorvete, é a bisnaguinha, é o refrigerante, é o churros, né? É tudo produto ultraprocessado. Então, assim, ó, não que a gente é radical, né? A gente come coisa industrializada, com certeza. Mas a gente tem que ver cada vez mais se aproximando daquilo que a gente foi criados. É isso que vocês têm que ter em mente, né? Uhum. Lembra assim, ó, pensa 150 anos atrás. Vocês acham que tem árvore de pão, né? Eu já escutei esse, eu achei o máximo. Tem árvore de pão, árvore de biscoito, né? Então, assim, é só vocês pensar da onde realmente está vindo isso da natureza. E essa é a lógica que vocês vão seguir, que eu tenho certeza que dá super certo. E aí, dentro dessas gorduras, que a gente pode considerar como sendo gorduras saudáveis, e assim, é óbvio também, deixar bem claro, a pessoa que come muita gordura saturada em excesso, e se ela tem um risco mais alto, pode ser que isso venha fazer mal para ela sim, né? Então, assim, quando a gente fala que a gordura saturada tá ok, tá, então o cara vai comer 1 quilo de bacon, mais a gordura inteira da picanha inteira e vai achar que, não, gente, bom senso. Vai comer lá a sua pedaço de costela gorda, um pedaço, legal, saciou, tá gostoso, né? É isso. Agora, não é comer a costela inteira, essa coisa também que às vezes não Eu é, acho que a não gente pode. tem que comer, mas a gente não pode suplementar, né, André? Porque daí as pessoas Uhum, falam assim, ó, gordura, tudo bem, ah, gordura é bom. Daí o que acontece? Vem, você começa a comer a gordura da costela,
a pele do frango, bota nata no café, não sei se vocês aí em São Paulo acho que não tem nata, né? Aqui no Sul tem nata. Então nata é Uhum. tipo creme de leite, né? Bota Aham. creme de leite no café que é gordura pura. Vai fazer um ovo, ao invés de botar um pouquinho de gordura, um pouquinho de manteiga, coloca uma colher de sopa de manteiga, porque gordura pode, né? Então eu acho que a Isso. gente vive muito esses extremos. Né? E nada, Isso e tudo mesmo. que tem que ser com parcimônia, gente, né? Não é nem tanto ao Uhum. céu. Então, assim, tem que saber equilibrar tudo. Nada é à vontade, nem alface, tá? Tenho certeza disso. Uhum. Nada é Uhum. à vontade. Se seu, né? Nada é à vontade. Então, assim, até se tomar água demais faz mal. Então, assim, nada é à vontade. Eu acho que cada pessoa tem que encontrar o seu equilíbrio. É como o André falou, por exemplo, se comer um exemplo agora, comer costela no almoço, à noite, quem sabe, janta um peito de frango, né? Não faz assim, costela segunda, terça também porque é bom, quarta-feira come bacon com ovos, na quinta-feira, né? Assim, com certeza não vai dar certo, né? A gente já pode Uhum. dizer que não vai dar certo. Então, Uhum. encontrar o equilíbrio é necessário, com certeza. E dentro dessas gorduras, né, além das saturadas, aí colocando aí no caso o coco, né, como sendo também uma Uhum, gordura uhum, saturada, uhum, é, uhum. outras monossaturadas, o azeite de oliva, azeite de abacate, que tem um pouco de várias, né, tem mono, poli e saturada. Sim, O próprio aham, abacate ele é muito rico, né, em vários tipos de gordura. Tem alguma outra, o sim. açaí, né, o açaí. E aí quando eu falo açaí, pessoal, é o açaí puro, tá? Não é o açaí com colorido, parecendo arco-íris, né? De tanto confete serpentina em cima. Não, não é. Leitinho, açaí, leitinho, xarope, não. O açaí, açaí puro. Aí você pode, se Uhum. quiser, adoçar com um adoçante, Uma né? banana! Natural. Ou então Uma com uma banana. banana, bate com uma banana. Bate Gente, com assim, ó, eu banana. não tenho preconceito nenhum com fruta, tá? É que assim, às vezes as pessoas estão tão doentes que realmente a gente tem que restringir até fruta. Mas Isso. fruta, gente, é uma coisa. Infelizmente, né? É assim, a Infelizmente. pessoa não chegou ao ponto da doença porque ela comeu muito banana, arroz e feijão. É, Só que ela tá é. num ponto da doença que nem arroz, banana e feijão ela pode comer. Entendeu? Uhum, E não uhum, foi isso que fez ela adoecer. Então, assim, banana não é vilão, gente. Arroz não é vilão. Nada disso é vilão. Não vai ser isso que vai deixar você doente. Podem ter uhum. certeza. Então, assim, ó, um whey batido com banana, né? Se a pessoa não tem nenhuma restrição, não é diabética, não tá tratando esteatose hepática, né? Se tá se acompanhando tudo direitinho, delicioso, tá? E vou dizer bem sinceramente pra você, eu provei açaí, eu acho que deve fazer 2 meses quando eu fui pra Recife de férias. Açaí puro, gente, olha, acho que são poucas as pessoas que comeram, porque realmente é uma coisa bem amarga. Você já provou, André, É bem açaí amargo. puro? É. É Aqui muito amargo. eu compro em quilos, né? Como se fosse tijolinho de quilo, congelado. E aí eu vou, Aham. eu quebro ele e vou fazendo do jeito que mais saudável, né? Eu bato com uma banana, eu bato com Sim. fruta vermelha, boto Com às whey vezes, protein fica eventualmente, gostoso. whey protein, por aí vai. Uhum. É Então seria uma antioxidante gordura natural, é boa, maravilhoso, né? natural. Antocianina pura, né? Antocianina Pura, forte. pura, pura, pura. E então é legal. Tem mais alguma outra ideia de gordura boa que você possa lembrar assim Ó, pra as gente? gorduras boas que a gente usa normalmente, tá? Óleo de coco, azeite de oliva, óleo de abacate também tem, mas são coisas não tão comuns Mais assim de raro, achar, é. né? Então vamos pelas quatro: óleo de coco, tá? Azeite de oliva, banha e manteiga. Tendo essas quatro em casa, tá ótimo. Não precisa mais que isso. E aí as carnes, né? Carnes, frutos do mar, peixes, Tudo. crustáceos, né? Que vão ter gordura. E dentro das plantas e ou frutas e tal, coco, abacate, Coco, abacate. açaí, mais alguma Uhum. outra vegetal, alguma outra coisa que tem uma gordura legal também, que você se recorda, assim? Azeitonas, porque na verdade é a base Azeitona é da, a base do do azeite azeite. de oliva. Uhum, Mas eu acho que são mais essas mesmo, André. legal. E É, diversificar, né? Ter diversidade, né? Como isso. você bem falou, né? Com Essa que certeza. As é. oleaginosas também têm uma gordura Isso, legal. isso. Isso, as Oleaginosas, castanhas, né? mas lembra que castanha não é pipoca, né? Porque assim, é É. como eu falei, querendo ou não, é uma coisa bem gordurosa. Uhum, Né? bem Então, assim, calórica, né? bem calórica, bem calórica, a densidade energética muito alta. Então, pensem sempre nisso. 200 gramas de oleaginosa, todo mundo come facinho, porque Fácil, é uma coisa fácil. muito gostosa. Castanha de caju, então, isso é uma coisa que eu vou falar também que é muito importante. Gente, mantenha um ambiente favorável na casa de vocês.
Tá. Se vocês querem uma alimentação saudável, façam por onde? Começam no mercado já. Comecem no mercado. Não tem em casa o que vocês não podem comer. Hoje uma paciente me falou isso ainda. Ela falou, Carol, tu sempre fala isso. Eu falei, gente, vai ter um dia que você vai chegar em casa do trabalho muito cansado, né? Ah, não tem nada para comer, né? Sei lá, brigou com o esposo, brigou com a mulher, tal, o trânsito foi o caos. Tu chega em casa, se tiver uma barra de chocolate, um pote de sorvete, se abraça. Porque parece que aquilo ali no momento é aquilo ali que tu estás precisando. Então, se realmente você não tiver nada disso em casa, não conte sempre com a sua força de vontade, né? Porque pode Sem ser que um dúvida. dia ela falhe, né? Então, assim, é muito mais fácil você abrir o armário e não ter nada. O que tem na tua casa? Na minha casa não tem nada, né? E Uhum. é por opção, né? Não tem nada, porque tem dia que realmente eu também estou sem força de vontade. Somos humanos. Então, é mais fácil não ter. Pronto. É isso mesmo, sem dúvida, sem dúvida. É, E cria assim, um ambiente favorável. um ambiente favorável, é fundamental. Uhum, Eu ouvi isso muito, foi muito legal, tem um podcast do Mark Hyman, que é uhum, um médico americano de medicina funcional integrativa, não sei se você uhum. conhece, Não. e ele é bem legal, assim, Sim. chama The Doctor Pharmacist, negócio assim, o podcast dele. Só depois você jogar Uhum, Mark Hyman, ele é muito legal mesmo. E uhum, aí ele falou, gente, eu não tenho isso na geladeira, porque não tem jeito, pô, eu sou humano, igualzinho você falou agora. Eu falei, cara, se esse cara tá falando isso, é isso, né? A gente não pode se sabotar, se boicotar nesse sentido. E aí, tem um programa que eu criei, né, para poder ajudar as pessoas né, nessa jornada dos pilares, que a gente faz uhum, um acompanhamento intensivo através do auxílio nos hábitos, seja alimentares, atividade física, gestão do estresse e mudança de uhum, hábitos. Aí eu uhum, entrego uns encartes para eles no começo do programa. E lá tem uhum, uma dica assim, de lista de supermercado e tem uhum. uma junto falando lista de supermercado para não ter em casa. Então tem a lista do que comprar e do que não ter. Tem a lista. Não compre Boa. isso. É Não bem compre. isso. Aí tá a lista lá, justamente para isso. Falei, isso é fundamental, não pode ter. Não pode ter. Não, depois que, assim, ó, eu escutei o Souto falando isso no nosso grupo de educação contra o geral. O Souto falou Aham. assim, ó, eu amo pastinha de laranja. Eu falei, gente, pra mim ele é a pessoa mais controlada do mundo. Ele falou que não se controla, quem sou eu, né? Então, É, assim, gente, não tem, né? Hoje eu falei isso para essa paciente. Querendo ou não, você mudar hábito alimentar já é uma coisa muito difícil, né? Porque é bem isso, a nossa criação, eu sempre fui assim, sempre foi desse jeito. Então é muito difícil. Então facilitem para vocês, gente. Façam ser mais leve possível. Não tem em casa uhum. e fica ali olhando e fala, não, eu sou mais forte que isso. Gente, isso para mim é masoquismo, né? Não Não tenham dá. em casa. Não tem jeito. Não E tem aí, jeito. eu acho que a gente pode entrar um pouco dentro de tudo que a gente já falou, que você comentou, sobre a questão, é um termo técnico, mas que a gente vai esmirilhar um pouco para Uhum, vocês, é a flexibilidade metabólica, né, a flexibilidade do paladar e que vai te levar a uma liberdade, né, vai ser libertador. E uhum, aí, quando você se alimenta com menos carboidrato refinado e com menos carboidrato tipo frutose em suco, por exemplo, uhum, você tende o seu corpo a aprender a queimar também a gordura como fonte de uhum, energia. E isso é uma coisa inata nossa, né? Uma coisa natural. A gente veio ao mundo assim, capaz de quebrar tanto gordura quanto carboidrato para dar energia para a gente funcionar como a nossa máquina biológica. Só uhum, que, culturalmente, boa parte da sociedade hoje, ela está mal adaptada, como se fosse assim, a gente nasceu flex e, infelizmente, a cultura fez a gente queimar só carboidrato, só glicose. E aí, quando você muda a sua alimentação para comida de verdade, você vai se saciar mais com gorduras boas, proteínas boas, e vai comer menos carboidrato ultramente refinado ou frutoses, né, e concentradas, você tende a tolerar mais períodos em jejum, sem fome, você tende a funcionar melhor, sem aquela ânsia por ter que comer alguma coisa porque sua glicemia caiu, sua insulina está alta e tal. uhum, E, por outro lado, vem a questão da adaptabilidade do paladar. Eu estou falando isso, Carol, porque eu vivi isso na prática. Eu mudei esse meu hábito tem 4 anos para cá, 4, 5 anos, eu estava caminhando para diabetes e eu falei, poxa, não dá. E aí eu fiz igual você falou, cortei o mal pela raiz, comecei cortando açúcar, tirei de uma uhum, hora para outra, fiz uma programação neurolinguística. Sempre que eu uhum, pensava em doce e açúcar, eu via câncer de pulmão, eu via AVC, infarto, ficar deitado com a sonda lá, babando o AVC, né? Eu botei isso para mim, isso foi o que me fortaleceu. E aí eu me uhum, cortei pelo raio, fiquei um tempão sem provar nada,
E aí a coisa foi evoluindo. Depois disso eu vi, poxa, mas não é só isso, né? Tem a frutose. Eu sempre fui tarado com suco, adorava sucos. Batia 5 laranjas com uma mão inteira, glute, 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 achando que eu estava bebendo saúde. Mas para mim não era, né? E aí tirei essas frutoses, desse jeito. Aí depois vi, pô, tem a farinha de trigo. Aí eu fui devagarzinho aonde eu cheguei, até onde eu estou agora, né? Assim, não foi tudo de uma hora para outra, mas eu consegui ir aprendendo, me reeducando, estudando, conhecendo profissionais como vocês, que já estão nisso há mais tempo também, participando dessa jornada. Assim, é importante você estar junto de pessoas que estão participando dessa jornada, isso te ajuda, né? Também. Então, assim, eu acho que isso é fundamental, né? As pessoas entenderem um pouco disso. Aí eu queria que você desse a sua experiência com seus pacientes, como que você observa essa flexibilidade metabólica de paladar, essa evolução, né, da pessoa que chega crua e evolui e tem mais saúde. Como é que é isso, assim, no seu dia a dia? E é assim, ó, André, é muito engraçado que é bem como você falou, assim, todo mundo relata da mesma forma. Porque assim, ó, a gente acha, nós temos essa crença de que só pode ser de um jeito a nossa alimentação. De que a gente tem que comer de 3 em 3 horas, de que eu preciso de carboidrato. Gente, tem uma coisa que chama nutrientes essenciais, tá? Então, assim, de nutrientes essenciais que a gente precisa comer, que o nosso organismo não fabrica, só temos alguns aminoácidos e algum tipo de ômega 3 e ômega 6, tá? E os aminoácidos são 9, que na verdade são 20, e 9 deles são essenciais, que a gente tem que ingerir. Não existe carboidrato essencial. Grave isso, não existe carboidrato essencial. Por quê? Porque o nosso corpo, ele é capaz de fabricar toda a glicose que a gente precisa. Então, assim, o nosso cérebro realmente só funciona com glicose. Mas, mesmo que a gente fique em jejum, o nosso fígado consegue produzir glicose através de outros compostos. Que ele consegue produzir glicose através de aminoácidos, que é a digestão final da proteína, e de glicerol, que é a digestão final da gordura. Então, assim, não existe carboidrato. Então, assim, descobrir que carboidrato não é essencial, eu acho que já é libertador. Então, assim, nunca mais precisa comer? Se tu achar que não tem necessidade, não estou dizendo que não precisa. Mas se é realmente, né? Não vais ficar desnutrido por não comer carboidrato. Vamos pensar assim. Já que a gente está falando em nutrição, vamos pensar assim. Não tem nada que vai faltar num carboidrato que tu precise comer, né? E foi aquilo que eu falei. O nosso corpo, ele tem uma incrível capacidade de adaptação, André. Incrível. Então, assim, de adaptação e de armazenamento. Então, assim, fazer o rodízio da alimentação é muito legal, porque daí tu consegue ter todas as proteínas. E essa parte de proteína, minerais, né? Então, assim, não preciso comer todo dia alface, não preciso comer todo dia tomate. O importante é a gente fazer o rodízio de todos os nossos alimentos, né? E esse negócio de flexibilização metabólica, eu fiz um post sobre isso essa semana. Eu vou subir ainda, justamente no livro do Ted Naiman. Ele fala tanto que o nosso corpo é flex, gente. Então, assim, ó, nós podemos usar tanto açúcar como gordura como energia. Para o corpo é muito mais fácil usar açúcar, né? Que o açúcar é a digestão final dos carboidratos. Para ele é mais cômodo, né? Então, assim, é mais cômodo para ele usar açúcar, porque já está ali circulando, né? Já tem muito disponível, é muito mais fácil para ele. Então, para o nosso corpo se adaptar a usar gordura, é como se fosse exercício de peso para ele. O post fala bem isso, tá? Ele fala. É como se fosse o corpo fazer musculação. No começo é um pouco mais difícil. Por quê? Porque o teu organismo está se adaptando a usar a tua gordura como fonte de energia. Mas depois é libertador. Por quê? A partir do momento que tu não tem mais essa oscilação de glicemia no teu corpo, tu não tem mais o pico de fome, né? Sobe a glicemia, acelera, bota a insulina, tu vai lá no corpo. Cada vez que a tua glicemia desce, tu tens uma fome que é bem isso, tu come até o pé da mesa, a gente brinca, né? Aquela fome desesperadora, tu não consegue nem pensar no que tu vai comer qualquer coisa que tem na frente, né? Então, assim, a partir do momento que tu começa a usar gordura como fonte de energia, tu baixa a quantidade de carboidratos, a tua glicemia, ela fica mais estável. Então, tu não tem mais esses picos de fome avassaladora, né? Então, o teu corpo se torna mais regular, digamos assim. Tu não tem mais mau humor de fome, é justamente o que ele fala, tu não tem mais eu tô mal-humorada de fome. Não existe mais isso. Porque o teu corpo, não tendo açúcar como fonte de energia, ele vai ter a tua gordura. E assim, ó, o nosso armazenamento de glicogênio, André, é 200 gramas. Né? Então, assim, de tudo que a gente come de carboidrato, de tudo, a gente consegue armazenar 200 gramas. Todo o resto, nosso corpo converte
em gordura para conseguir armazenar. Então, assim, ó, o nosso estoque de gordura, pelo menos, não sei, vamos chutar aí, de homem, mulher, mas uma média de 30 quilos que a gente consegue imaginar, a gente consegue armazenar muito. Então, a gente tem muito estoque armazenado. Não precisam se preocupar. Querendo ou não, pessoas com obesidade, sobrepeso, é excesso de comida armazenada. E como é que a gente vai fazer para emagrecer? Gastar essa comida armazenada. É a única forma. Usar como energia, né? Quando a gente para pensar assim, meu Deus, mas como é que eu vou fazer para emagrecer? Como é que vai sair essa gordura de dentro de mim? Vai sair pelo suor? Pela urina? Né? Não, vai sair nós utilizando ela como fonte de energia. E nada mais do que isso é a gente adaptar o nosso corpo fazendo flexibilização metabólica. Show de bola. E aí, nesse sentido, faz sentido para você, numa pessoa que já está numa fase que ela já fez aquela perda inicial mais intensa, ela está numa fase de manutenção, digamos. Certo. Não que não tenha coisa para melhorar ainda, que a gente sempre tem para melhorar, né? A gente está sempre evoluindo em todos os aspectos, todos os dias. Mas faz sentido ela ter janelas onde ela vai comer um pouco mais de carboidratos naturais, frutas e carboidratos fibrosos de baixo amido e, eventualmente, até um pouco mais de amido. Aí eu estou falando de comida de verdade. Uma batata assada, uma mandioca assada. Ela pode, às vezes, numa semana, comer um pouco mais disso, ou em alguns 3 dias comer mais isso, mas aí ela deveria diminuir a gordura enquanto ela está comendo um pouco mais desse carboidrato saudável e, eventualmente, quando ela está a fim de comer coisas como gordura mais saudável, mas um pouco quantidade maior, ela faria o inverso, ela diminui esses carboidratos saudáveis para poder comer um pouco mais da gordura saudável, enquanto que a proteína ficaria mais ou menos estabilizada, ou eventualmente ela vai também comer um pouco mais de proteína, de acordo com necessidades e tal. Isso é algo que a gente pode, digamos, preconizar? André, pode muito, tá? Eu sempre brinco que dieta é autoconhecimento, tá? Porque, assim, até o Dr. Souto e a Sari, no podcast que eles lançaram recentemente, Comida Seu Filtro, eles falaram sobre um estudo, tá? Que eles mediram a tolerância de carboidrato em alguns indivíduos. Então, assim, ó, às vezes, para você, 100 gramas de batata num dia não vai causar um impacto tão grande como talvez caberia para mim. Entendeu? Então, assim, ó, querendo ou não, emagrecer e se manter magro, André, é um processo constante. Então, eu sempre falo para o paciente, é você que vai me dizer o que você tolera melhor. Se uma semana, por exemplo, você acabou pesando um pouco mais a mão na gordura, comeu mais costela, fez algum prato com mais queijo, nata, comeu um pouquinho mais de oleaginosa, vale a pena tu diminuir o carboidrato com certeza. Tá? Com certeza, porque querendo ou não, ó, de novo, o corpo tem 2 fontes de energia. Se você já está comendo um excesso de gordura, para que vai pesar a mão no carboidrato também? Na fruta, né? Na batata, no aipim, que seja. Então é esse equilíbrio, né? Que todo mundo brinca sempre, o mais difícil de ser achado, né, André? E eu acho isso que as pessoas com o tempo vão ganhando essa percepção. Nós mesmos vamos ajustando naturalmente. E nada melhor que, com certeza, ter um profissional para auxiliar, mas a pessoa mesmo saber o que cada uma tolera. Eu, por exemplo, tolero muito melhor carboidratos do que gordura. Eu fiz meu exame de lipase e a minha lipase é baixíssima, André. Eu descobri isso agora, assim, ó. Olha que engraçado. Porque eu fiz uma cirurgia recentemente de apendicite, meu exame pré-operatório pede um check-up grandão, né? Veio minha lipase baixíssima, eu sempre comia gordura e ficava assim, sabe? Um pouco indigesta, pesada. Eu falava, deve ser coisa da minha cabeça. Repeti o exame agora e realmente a minha lipose é baixa. Então, assim, sabe quando o corpo fala? Né? O meu corpo já tinha dado sinais de que realmente eu não consigo comer muita gordura. De manhã cedo eu não consigo comer ovo, porque parece que fica me voltando. Então, assim, acho que a partir do momento que, como você falou, a pessoa já está naquela fase mais de manutenção, já sabe mais ou menos o que vai fazer, ela, com certeza, o corpo dela vai mostrar para ela, ó, posso um pouquinho mais de fruta hoje, né? E outra coisa que é bem legal, eu acho, que você falou de fruta, quando comer mais, aproveitem as frutas das épocas. Tá? Por quê? Porque daí aquela época foi preparada para aquela fruta. Nós, por exemplo, aqui no sul, meu pai mora no sítio, ele mandou tangerina. E essa tangerina só tem no inverno. Então, assim, agora eu vou aproveitar para comer tangerina. Entendeu? Porque são as frutas da época. Então, assim, qual que é a fruta da época da manga?
comam as frutas da época, porque elas estão prontas para serem consumidas naquela época, e não no ano inteiro, né? Elas são especialmente igual na natureza. Pensa na natureza. Tenho certeza que há 200 mil anos atrás não tinha banana o ano todo, não tinha laranja o ano todo, não tinha todas as frutas o ano todo, né? Aproveitem os nutrientes da estação, que daí assim a gente vai variando a nossa alimentação e encontrando tudo que a gente precisa. Legal. E você vê nos seus pacientes essa mudança do paladar? Isso é uma coisa também nítida na sua prática, ao longo do Nítida. tempo? Hoje ainda escutei isso, tá? Hoje ainda escutei. Ela falou, Carol, é incrível. A outra também falou semana passada. Eu sempre escuto isso, André, porque assim, ó, eu sempre falo isso para os meus pacientes. Eu não quero filhos, eu quero pacientes. Porque eu quero que as pessoas tenham autonomia para escolher. Porque senão já pensou sábado à noite, a pessoa vai no cinema e vai falar, meu Deus, agora eu não sei o que eu vou comer. Né? Eu tenho que mandar uma mensagem para minha Nutri. Não é isso, né? Eu quero que as pessoas ganhem autonomia. Porque, querendo ou não, eu estou aqui para ser uma ferramenta para instruí-las nesse momento. Mas ali no dia a dia, no que vai estar escolhendo, vai ser elas mesmas. Né? Então, hoje ela me falou bem isso. Ela falou, ai, é verdade, né, Carol? Eu falei, gente, né, eu tô aqui para auxiliar, eu vou ensinar vocês a andar, mas no dia a dia vai ser vocês sozinhos. Né? Então não adianta eu ter a dieta mais perfeita do mundo. E se um dia a dieta acabar, eles não vão saber fazer? Uhum. É isso Né? mesmo. Acabou o papel, e daí agora? A Carol não tá mais aqui, o que eu vou fazer? Então é isso que eu tento, assim, sabe, eu explico o texto, tudo, entendeu? Entendi. Então, assim, eu mando um livro, e eu sempre escuto isso, assim, Carol, né? Eu sempre falo bastante aqui no Instagram, e todos os meus pacientes falam a mesma coisa. Meu, Carol, é bem do jeito que tu fala mesmo. Eu falei, gente, vocês podem ter certeza que é bem desse jeitinho mesmo, é aos poucos, igual você falou para André, para você foi uma descoberta, para mim também foi, né? A nutrição que eu vivo hoje, que eu aprendi hoje é uma descoberta, e todo dia a gente está aprendendo, não adianta. Então é aos pouquinhos que a gente vai melhorando, a gente vai, como é que é? Melhorando a partir do momento que a gente vai ganhando mais conhecimento. Então não adianta eu querer acelerar o processo de ninguém também, né? Eu sempre falo assim, eu deixo tudo muito bem explicado, mas eu não imponho nada, né? Eu E falo é uma porque que faz coisa, mal. ia estar sempre utilizando a teoria e a prática, né? E testando, né? Fazendo Isso, testes, aí você vai isso. sentindo. E aí o que Vai. você está fazendo é o que dentro do meu conceito assim que eu penso, você está tentando transformar os seus pacientes em ativentes, pessoas ativas que estão Isso. buscando o autoconhecimento e aprendizado e evolução, né? E cortar esse cordão umbilical em algum momento, né? Para serem pessoas mais ativas, né? E aí, assim, pegando um gancho nisso aí, que eu queria falar só um pouquinho para a gente poder começar a fazer o close, sobre hábitos, tem algumas coisinhas legais daquele livro que eu comentei, né, que é o Hábitos Ah, Atômicos, do lembro. James Clear. Então, que ele fala, é uma coisa bem básica, que isso também tem no livro O Poder do Hábito, tá? Que é um livro bem legal também. Sei qual E é. ele fala sobre o ciclo do hábito, né? Então, como que o hábito funciona, pessoal? A gente vai... uma coisa importante antes disso. Os hábitos, eles são automáticos, tá? Eles servem do ponto de vista neurológico e mental para facilitar a nossa vida. Então, quanto mais hábitos a humanidade tiver que sejam bons, mais ela vai evoluir mais rápido. Porque você vai deixar para pensar, para raciocinar, para tomar decisões mais complexas com aquilo que de fato merece a sua parada, sua atenção para isso. O contrário já está automatizado, você já está fazendo automático, igual de sair para dirigir um carro, você não precisa ficar pensando, você vai pensando eventualmente no que você vai fazer no seu trabalho, no seu dia e tal, e vai óbvio, né? Sem deixar de prestar atenção na condução. Mas a ideia é essa. Então, assim, por outro lado, a gente tem muitos dos hábitos que a gente criou, que a gente vive sob o comando deles, foram colocados e foram aprendidos sem a nossa vontade. Simplesmente você acabou botando o piloto automático sem querer. Né? Então, eu acho que o segredo é você tentar diminuir esses que não estão te... Fazer uma análise periódica, anual, semestral, de quais hábitos você percebe que não são bons e quais você gostaria de ter, e você vai tentando diminuir esses ruins e aumentando os bons. E isso é um processo dinâmico, né? Um processo de evolução nosso até morrer. E aí, o ciclo do hábito, basicamente, você tem um gatilho, esse gatilho vai gerar a vontade, que é o desejo, que está junto geralmente com o anseio pela recompensa, aí você pratica o hábito, consegue a recompensa. Então, esse ciclo. E aí, nesse ciclo,
você tem, né, o James Clear ele sugere algumas táticas para você atuar em cada um. Você vai atuar na fase do gatilho, vai atuar na fase do desejo, vai atuar na fase do hábito, vai atuar na fase da recompensa. Então ele fala, a fase que é a primeira lei, que é do estímulo, você deve deixar quando você quer fazer um hábito bom, você deve deixar claro, aquele gatilho claro. É aquela coisa de botar a roupa ali na sua frente quando você acorda, tá? E quando você quer parar de fazer o hábito, você deixa ele invisível. Então você dá um jeito de tirar aquele gatilho da sua frente, que é a coisa do ambiente. A segunda lei, que vai atuar na questão do desejo em si, você vai tentar trazer esse desejo como atraente para você ter mais vontade e fazer aquele hábito a partir do gatilho que você colocou. E aquilo que você não quer fazer mais, você deixa ele desinteressante. Então você faz desse jeito. E na terceira, que é o hábito em si, o hábito que você quer tentar fazer, ele tem que ser fácil. Que é aquela coisa de 1% ao dia, a inércia tem que ser mínima para você poder fazer. E o hábito que você quer parar de fazer, você tem que dificultar. Então, se você chega em casa, senta e liga o Netflix, você vai pegar o controle remoto, vai tirar a televisão da tomada, vai botar o controle remoto numa caixinha lá em cima, trancado numa chave, pega a chave e bota lá no carro, debaixo do pneu. Tá? Porque isso, para você poder ligar a televisão, você vai ter que fazer tanta coisa que você fala, vou dar uma caminhada. Quando eu voltar, eu passo na garagem, pegar a chave para poder ir à televisão. Então, assim, é interessante. E a quarta lei, que é a da recompensa, é você trazer uma recompensa o mais satisfatória possível, dentro do que você quer fazer, e o mínimo satisfatória possível dentro daquilo que você não quer fazer mais. Então, e dentro disso ele discorre várias técnicas, várias práticas e tal. Então, é bem legal. Eu recomendo realmente todo mundo aí que quiser aprofundar um pouco mais. E é bem prático o livro, então ajuda bastante nessa questão. E a outra coisa que eu acho que é legal também, que eu estou aprendendo demais nesse livro, que chama O Instinto da Força de Vontade, da Kelly McGonigal. Ela é uma psicóloga de Stanford, e ela tem 3 livros que eu acabei comprando os 3. Um é sobre o estresse, ela tem uma visão radical muito legal sobre o estresse, que chama... todos têm em inglês, eu não sei se tem em português ainda, que já tem em português, mas esse fala sobre o instinto da força de vontade, The Willpower Instinct. E aí ela fala num capítulo sobre as armadilhas e as charadas mentais. São coisas muito, muito interessantes. Por exemplo, e aí é mais para você entender, pessoal, como que o funcionamento nosso cerebral ele é. Não é questão de certo e errado, ele simplesmente é assim. E uma vez que você entende que é assim, você acaba se ajudando, entendeu? Para não entrar nessas charadas. Então ela fala o seguinte, sempre que você naturalmente faz uma coisa que você considera boa, você tende a te dar um bônus, entendeu? Então, assim, e aí você começa a entender quando as pessoas não estão conseguindo conquistar as metas delas. Porque elas estão entrando nessas pegadinhas sem perceber, porque isso é natural. Então, por exemplo, a pessoa que malhou, estava tendo dificuldade, agora ela está conseguindo malhar, a chance dela de exagerar na alimentação e comer uma coisa que vai atrapalhar e emagrecer aumenta. E aí você tem que estar atento. Outra coisa muito interessante, isso tudo baseado em estudos, tá? Nas universidades americanas de psicologia, tudo baseado em estudo científico. Eles pegam o pessoal e randomiza. Um grupo faz isso, outro grupo faz aquilo. E aí, por exemplo, cardápios, o que eles viram? Olha que coisa interessante. Os cardápios desses fast food ou de restaurantes e tal, que começaram a colocar opções saudáveis, tá? Pega um McDonald's da vida, de repente ele bota lá salada e tal. Eles começaram a vender mais ainda a junk food. E o pessoal falou, caramba, o que está acontecendo? E aí eles falaram o seguinte, o que acontece? Quando você está exposto a uma possibilidade saudável, o fato de você internalizar que legal aquilo, eu vou comer isso, eu posso comer isso amanhã. Você posterga para o dia seguinte, para depois, essa vontade de comer amanhã, e isso te dá uma sensação que você pode comer a tranqueira hoje. Isso faz parte da gente. Então são essas charadinhas. Então esteja atento a isso, porque... Isso é a tal da despedida, André. Todo mundo fala, amanhã eu começo a dieta. E daí hoje come até passar mal. Hoje come até passar mal. E aí, a última coisa assim, desse capítulo que eu achei muito legal, que eles fizeram um estudo, querendo entender o que faz a pessoa botar o pé na jaca ou não. E aí, eles perguntavam para a pessoa assim, como é que está o seu progresso?
no seu, seja no seu programa de atividade física, de alimentação? Como é que está o seu progresso essa semana? Você conseguiu progredir? Aí, beleza, as pessoas que respondiam que sim, tal e coisa, elas tinham uma maior chance de deslizar logo depois. Porque a sensação de progresso dá uma sensação de liberdade que ela pode botar o pé na jaca. Ela meio que se auto-sabota. Porque eles falam no livro que, assim, quando você usou bastante a sua força de vontade e você conseguiu chegar no nível que você queria, pelo menos em termos de meta ali, transitória que seja, automaticamente o seu cérebro ele diminui um pouco ele diminui um pouco ali a resistência para você fraquejar na outra coisa, entendeu? E isso é natural. E aí eles falam o seguinte, como que você então evita que isso aconteça? Isso que eu achei o mais fascinante. E aí eles fizeram, nesse estudo, eles perguntaram para um outro grupo diferente. Eles perguntaram o quão comprometido você está em relação aos seus objetivos. Então, em vez dela perguntar quanto que você se sente que você teve progresso, essa foi uma pergunta. Aí a pessoa, progredi bem e tal, aí ela vai, bota o pé na jaca. Para o outro grupo, ele perguntou quão comprometido você está com os seus objetivos finais, ou seja, com os seus porquês que você está fazendo esse processo, essa trajetória de mudança de hábito e tal. E aí as pessoas, quando elas alinham, quando elas entram em contato com o comprometimento e o porquê, os whys, os porquês, elas não fraquejam. Então isso eu achei uma bela de uma mensagem, né, porque volta muito naquilo que a gente falou semana passada, né, dos porquês. Eu acho muito legal, André, as pessoas escreverem os seus objetivos no papel, porque daí se torna mais palpável, né? O seu porquê, igual você falou, o porquê que eu estou fazendo tudo isso, né? Quando começa tudo isso, escreve, né? Qual que, o teu sonho, não precisa contar para ninguém. Qual que é o teu objetivo? Às vezes recuperar a saúde, a autoestima, né? Tem tantas coisas que a gente busca, né? Escreva no papel, que daí, como você falou, acho que os objetivos ficam mais claros. O porquê que tu estás fazendo tudo. Aquele dia que tu, né, tá indeciso, tá com vontade de comer alguma coisa, lembra do teu porquê. O porquê que você começou tudo isso. Justamente. Não, sem dúvida. Mas legal. Eu acho que a gente já está aí caminhando para o final. Tem alguma outra coisa que você queria lembrar? Não, tem sim, André. Eu acho que as pessoas, a gente nem sabe que tem esse material disponível, mas eu até botei no meu Instagram. As pessoas falam, às vezes pensam, como é que eu faço para começar? O Guia Alimentar Brasileiro fala de tudo isso que a gente conversou. Ó, que legal. É muito legal. Ele fala de comer comida de verdade, de comer produtos minimamente processados. O Guia Alimentar Brasileiro é muito legal. Na minha na minha bio, né? Ali a bio é a descrição embaixo do meu nome ali no Instagram, tem um Linktree. E eu já botei ali o Guia Alimentar Brasileiro. Se você clicar, já cai direto no Guia Alimentar Brasileiro e ele é super acessível, é para todo mundo, é uma cartilha que fala como deve ser a nossa alimentação. Então, se às vezes as pessoas estão um pouco perdidas, leia esse guia, né? Já está ali na minha bio também, mas se não, é só você botar no Google, puxa em PDF, baixa gratuitamente, que eu acho que é bem legal e vale a pena, assim, um pontapé inicial para todo mundo que às vezes está aí um pouco perdido ainda nesse negócio de alimentação. Eu acho que realmente é uma cartilha bem legal a ser seguida. E como para todos, muito legal. Sim, eu lembrei, eu falei, não, eu tenho que falar isso porque eu acho que vale a pena. Muito bom. Não, legal demais. Bom, para finalizar, eu queria só falar uma coisa que eu estava refletindo. A gente tem vários motivos para perder peso, né, para entrar numa alimentação. Mas não necessariamente é só para perder peso, né? E aí, quando você avalia a questão de saúde, né, porque a obesidade, antes de qualquer coisa, ela é uma doença, ela não é algo simplesmente estético. Outro dia eu estava malhando e tal, e eu falei, putz, isso é verdade. Assim, na verdade, assim, pode-se dizer até, quando você entra num programa para mudar estilo de vida, para melhorar a alimentação, fazer atividade física, ver sua gestão do estresse, se reconectar, enfim, talvez o efeito colateral, não de adverso, mas um efeito colateral ou um efeito secundário, colateral é ruim falar, né? Talvez o efeito secundário dessa história toda é que você vai acabar perdendo peso. Entendeu a charada? Assim, tudo bem, tem gente que vai entrar para perder peso mesmo, meu foco é esse e tal e coisa. Porém, se você ampliar essa visão para uma visão de saúde, não só de ficar focado na perda de peso só ali,
talvez você vai se engajar de uma forma que, sem querer, quando você viu, ó, perdi o peso. Não sei, você acha que faz sentido? Muito sentido, André, porque assim, é isso que as pessoas têm que mentalizar, né? Que assim, não é uma coisa que... Aquilo que a gente falou é uma maratona para a vida, né? Perder peso, né? Sempre foi o meu objetivo, eu também perdi bastante peso, eu imagino que você também, e a gente continua perdendo. Por quê? Porque a gente continua otimizando aquilo que a gente já fazia anteriormente. Né? Porque a gente sempre pode melhorar um pouco mais. Então, assim, hoje talvez a gente chega no peso que a gente quer, mas a gente sempre pode melhorar um pouco mais. Agora vai ganhar um pouco mais de massa muscular, um pouco mais de resistência, né? Então, assim, ó, é bem isso. Talvez seja um benefício você ganhar peso, que você entre por um outro motivo e um benefício você ganhar peso. Mas pode ter certeza que em qualquer programa que você entra, assim como esse que o André tá falando, que eu acho super legal, algum benefício você vai levar. Podem ter certeza disso. Para a vida. Isso aí, para a vida, com certeza. Mais saúde. Tá saúde. Joia. Muito obrigado mais uma vez. Imagina. Obrigada a você pelo convite mais uma vez. Sucesso no programa. Tudo de bom e que precisar, eu estou à disposição. Beleza. Muito obrigado. Tudo de bom. Um abraço a todos aí, pessoal. E vai ficar no feed, tá? Quem tiver interesse em rever, tá tudo lá. Isso. Tá bom, então. Obrigadão, tá, André? Boa noite. Boa noite. Tudo de bom. Tchau, tchau.